Feliz Aniversário, Princesa. É o nome da história que eu vou contar para vocês. Era uma vez um menino que tinha um sonho. O sonho dele era conhecer a princesa. Ele morava num lugar que ficava quase perto do castelo. E do quintal dele, todos os dias, ele apreciava o castelo e ficava imaginando como a princesa estaria, se ela estaria brincando, porque ele soube que ela era quase da idade dele. Um dia, ele estava brincando lá no pátio de sua casa, quando ouviu barulhos de cavalo. Era o mensageiro do rei, e o mensageiro do rei estava ali para anunciar o aniversário da princesa, e que ele iria convidar todas as crianças do reino. Então, o menino ficou tão feliz, mas tão feliz, que entrou correndo para sua casa e falou: Mãe, eu vou no aniversário da princesa. O mensageiro do rei acabou de convidar a todos. A mãe disse: Você não pode, meu filho. Não pode ir no aniversário da princesa. E ele: Mas por quê, mãe? Porque aniversário a gente precisa dar presente. E você não tem presente para dar para ela. Ah, mas eu faço um presente, disse ele, certo do que estaria fazendo. A mãe dele respondeu: Mas como? Com essa toalha aqui, toda rasgada? Essa máquina de costura velha estragada? Essa poeira do chão? E ele: Não, eu vou fazer um bolo. Um bolo? Não sei não, a mãe disse. E ele, decidido, foi fazer o bolo. Vendeu aquelas coisas que a mãe lhe ofereceu e foi em busca dos ingredientes para fazer o bolo. Era um bolo de 2 camadas. E o que o menino fez? Ele misturou bem os ingredientes, ovo ele já tinha, e colocou trigo e tudo o que precisa para fazer um bolo gostoso. E fez um bolo de 2 camadas. Foi lá na horta, pegou o morango mais bonito que tinha e colocou em cima do bolo. Escreveu um dizer feliz aniversário e também enfeitou o bolo. E para compensar e para terminar, ele pegou o mel da abelha e fez 10 velinhas e colocou tudo em cima do bolo. No sábado, ele se arrumou, pegou o bolo e saiu. A mãe disse: como ficou bonito! Ao sair de casa, quando ele entrou para passar pelo bosque, ele viu flores. Ele pensou: acho que a princesa vai gostar de flores também. Colocou o bolo no chão e foi pegar flores e escolher as mais lindas que podia. E nesse momento, chegou um passarinho e levou o enfeite do bolo. E ele ainda ficou lá: ei, passarinhos, olha só, o enfeite do meu bolo. Os passarinhos nem olharam e foram embora. Mas ele pensou: pelo menos eu tenho um bolo de 2 camadas, as 10 velinhas, o morango mais bonito da horta. E seguiu em frente. Ao passar pela ponte, eis quem surge: o ogro que cuidava daquela ponte. E o ogro pediu para ele: tem que pagar pedágio. E ele: mas eu não tenho dinheiro. Não importa, quer atravessar, tem que pagar pedágio. Então ele disse: eu não tenho dinheiro. O ogro insistiu: vai ter que me dar um pedaço do bolo. Então, fazer o quê? Ele precisava atravessar. Entregou o pedaço do bolo e conseguiu atravessar a ponte. Então ele olhou bem para aquele bolo. Pelo menos eu ainda tenho a metade do bolo, as velinhas e o morango mais bonito da minha horta. E continuou: agora era só atravessar aquela floresta e chegar ao castelo
tão sonhado. Quando entrou na floresta, escureceu tudo, tudo ficou escuro. Então, não teve outro jeito. Ele teve que acender uma velinha para poder enxergar a saída do bosque, da floresta. E acendeu a velinha. E teve que acender a outra, e a outra, a outra. E acabou acendendo as 10 velinhas. Mas conseguiu. Quando ele saiu da floresta, ele olhou e disse: mas pelo menos eu tenho uma camada do bolo e o morango mais bonito da horta. E continuou: mas quando ele olhou na sua frente, ele enxergou o castelo. Lindo, lindo, como era bonito de ver o castelo de perto, ele que só tinha visto de longe. E a princesa estava ali, sentada no seu trono. Ei, mas a princesa não parece feliz? Uma fila de crianças entregando presentes. Era presente com muito ouro, era presente de sedas finas que brilhavam com o sol. Então, ele foi se aproximando do portão do castelo, chegando pertinho, e encontrou alguns ursinhos brincando por ali na frente, entretendo as pessoas que estavam chegando. E o ursinho disse: venha dançar comigo. E ele falou: não, estou com pressa. Dança, só um pouquinho. Ele: estou tão feliz, então vou dançar também. E colocou o bolo do lado e começou a dançar. Pois é, o urso pegou o bolo e engoliu de uma vez só. Mas devolveu o morango, porque disse: eu não gosto de morangos. E ele olhou para aquele morango e... pelo menos ainda tenho o morango mais bonito da minha horta. E entrou na fila. Quando ele entrou na fila de cumprimentar a princesa, chegou o guarda e perguntou: qual é o teu presente para a princesa? E ele falou: este é morango. A princesa é alérgica a morango, disse o guarda. E comeu. Então, ele entrou de mãos vazias, mas continuou, mas prosseguiu, porque o que ele queria mesmo era ver a princesa. E foi nesse momento, todo mundo olhava: olha lá, o menino sem presente, olha que insulto a princesa, um menino sem presente. Ele continuou firme ali, sem presente, mas muito firme. E foi se aproximando, quando chegou a vez dele, ele pegou na mão da princesa para cumprimentá-la e começou a contar para ela tudo o que aconteceu, desde a hora que ele fez o bolo de 2 camadas, com as velhinhas da cera de abelha, que ele colocou o enfeite e o morango mais bonito da sua horta, e que ele foi chegando e que ele tentou, mas os pássaros levaram o enfeite, mas o ogro levou a metade do bolo e ele foi contando e contando, e na medida que ele ia contando, a princesa ia erguendo a cabeça, ia olhando para ele, e ele continuou contando, meio embaraçado, meio sem graça, mas continuou contando, e quando terminou, todos estavam olhando para a princesa em silêncio, e a princesa apertou a mão do menino e disse: você trouxe o presente melhor que eu já podia ter recebido. Você me trouxe histórias. Olha, ele trouxe histórias. E bateu palma para ele, e assim todos aplaudiram o menino, que finalmente tinha realizado o grande sonho de conhecer a princesa. A princesa então convidou ele para irem lá comer bolo e brincaram, se divertiram a tarde toda. Quando foi a tardinha, ela deu para ele um pedação de bolo para levar para a mãe. E assim foi. Dizem que daquele dia em diante, cada final de semana, ou ela ia na casa dele contar as histórias do castelo, ou ele ia no castelo dela, casa dela, contar histórias da vida dele. E assim formou-se uma grande amizade que conquistou-se com histórias, com muitas histórias. Felizes histórias para vocês.